Boa noite. Vamos para mais uma apresentação, ensaio de fadiga. Aqui, meu nome é Fábio de Oliveira, professor Pablo Amorim. Trabalho aí sobre apresentação sobre ensaios mecânicos, engenharia mecânica. Vamos lá, ensaio de fadiga. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a fadiga. A fadiga, ela é um aspecto que acontece com as peças ou implementos de máquinas que, devido ao uso cíclico desse componente de máquina, ele pode chegar a romper, ele pode chegar a quebrar, e isso pode causar alguns danos. E o ensaio de fadiga é justamente para detectar quanto tempo, quantos ciclos esse componente vai suportar. Ou, no caso de algum processo de verificação, vai se pegar um componente do mesmo e se fazer o teste para ver o que aconteceu, se realmente ele se rompeu ou quebrou por causa da fadiga, ou se foi algum erro de operação, algum erro até de fabricação também. Então, o ensaio de fadiga é uma técnica utilizada para determinar a resistência de um material ou componente a falhas, quando submetido a cargas cíclicas. Este tipo de teste é crucial para prever a vida útil de componentes que estão sujeitos a tensões repetitivas, como em aeronaves, automóveis, pontes e equipamentos mecânicos. Então, a maioria das falhas de peças e componentes, elas são causadas justamente pela fadiga. Então, por isso, a importância desse teste. O ensaio de fadiga geralmente segue os seguintes passos. 1. Preparação da amostra. As amostras são preparadas de acordo com as especificações da norma relevante. E eu trouxe até um corpo de prova do teste de fadiga. Esse aqui, ele está segundo a norma, foi fabricado. Eu fabriquei essa aqui especialmente. Isso aqui foi o pedido de uma empresa, que ela é a empresa na área petrolífera. Então, isso aqui é um tubo de inox, que ele é usado dentro daquelas mangueiras que conduzem cabos elétricos. Cordão umbilical, isso aí, para o fundo do mar. Então, especificamente, esse tubo, eles têm que apresentar, nesse caso aqui, se eu não me engano, foi para a Petrobras, eles têm que apresentar esse ensaio, os resultados, para comprovar quantos ciclos, quanto tempo, quanto de tensão esse tubo ele suporta. Então, o próximo passo é a configuração do equipamento. O equipamento, ele também é preparado, configurado de acordo com o teste. As amostras são montadas em máquinas de ensaio de fadiga, como máquinas de ensaio universal que aplicam cargas cíclicas. Cargas cíclicas são cargas repetidas. Então, nesse caso aqui, especificamente, é aplicado a carga, duas cargas, tração, tração. Essa peça ela é fixada de um lado e do outro, e ela é tracionada até várias vezes, vários ciclos, até ela se romper. Então, são aplicadas as tensões que eles querem, que eles desejam, e eles vão observar quantos ciclos que essa peça vai resistir, esse material vai resistir. Próximo passo, 3, aplicação de carga. A carga é aplicada de forma controlada,
seja em amplitude constante ou variável, até que ocorra a falha do material. Registro dos dados. Durante o teste, dados sobre a amplitude de carga, o número de ciclos e a falha do material são registrados. Os ensaios de fadiga são amplamente aplicados em diversas indústrias, tais como aeroespacial, para garantir a segurança e a longevidade de componentes de aeronaves, automotiva para testar a durabilidade de peças críticas, como suspensões e motores, engenharia civil para avaliar a resistência de materiais e componentes utilizados em pontes e edifícios, e a eletrônica para testar a resistência de soldas e interconexões em dispositivos eletrônicos. E aí nós vamos ter as vantagens desse processo. Previsão da vida útil. Permite a estimativa precisa da vida útil de componentes sob cargas cíclicas. Então, um dos fatores de vantagens é essa estimativa. Porque, por exemplo, você vai lá e compra uma peça para o seu automóvel. Quanto tempo aquela peça vai durar no seu automóvel? Então, essa peça ela é fabricada para suportar tantos ciclos. Então, isso é determinado através dos testes de fadiga. Segurança. Outra vantagem, segurança. Identifica potenciais falhas que poderiam causar acidentes ou falhas catastróficas. Isso é um aspecto muito importante para a manutenção preventiva, né? Porque você vai saber, através desses testes, dos dados, quanto tempo que você vai poder fazer essa manutenção antes do equipamento quebrar ou um componente que vai causar algum tipo de acidente. Otimização de projeto. Fornece dados que ajudam a melhorar o design dos componentes, tornando-os mais resistentes à fadiga. Esse aqui é um ponto interessante, otimização de projeto. Às vezes vamos colocar lá um engenheiro, o projetista, ele está fazendo um projeto, e ele tem que pensar muito nessa questão da tensão que esse equipamento sofre, que esse componente sofre, para poder estar determinando aí o material que vai ser usado, ou até mesmo o design desse material. Porque uma das grandes coisas que causam as quebras são os pontos de formação de tensão, aonde vai acontecer as trincas. Então, se você vai fazer o design de uma peça e você, eu vou fazer para que ela tenha menos peso, mas espera aí, como que vai ficar o design? Será que eu vou deixar algum ponto de tensão? Então, tem que ter muita essa atenção na elaboração, projeto. Então, essa otimização de projeto é justamente isso, você saber esses detalhes e sempre estar optando por esses testes, né? Eficiência econômica. Evita falhas prematuras e custos associados à manutenção e substituição de componentes. Já foi falado aqui. Agora tem também as desvantagens. Desvantagens são os custos. Os ensaios de fadiga podem ser caros devido à necessidade de equipamentos especializados e ao tempo necessário para realizar os testes. Esses custos é justamente porque algumas máquinas elas têm que ser elaboradas. Já se tem uma base de como que vai ser o teste, mas devido à diferença de um componente por outro, de uma peça para outra, então limite de tensão, tem equipamentos desses que tem que ser grandes, entendeu? Então, essa é uma desvantagem. Questão do tempo. Os testes podem ser muito demorados, aí depende muito do componente, da resistência que ele tem, a tensão, a flexão. Então, isso, dependendo do limite que ele tiver, vai exigir mais tempo de teste, até que esse material ele se rompa. E a complexidade. A interpretação dos resultados pode ser complexa, exigindo bastante conhecimento especializado para as pessoas que estão ali executando esses testes, analisar e determinar todos os dados.
de maneira eficaz. E aí eu trouxe algumas fotos aí para vocês. Esses aí são as características que determinam essas falhas, que vão determinar essas falhas no material. Ali nós vemos, deixa eu apresentar aqui para vocês, nós podemos ver aqui, ó, que a seta indica onde está sendo feito o esforço, e devido a esse esforço, por um determinado tempo e por uma determinada tensão, que é chamada a curva SN, então esse teste é feito até romper. Esse aqui, quando você vê aqui, é onde o material vai ser rompido. Então nós temos aqui o contrário daquela. Essa aqui é de rotação, para saber a torção. A tração compacta. Nós temos aqui a flexão de 2 pontos, onde o material é fixo e ela testa para um lado e para o outro. Flexão de 4 pontos, flexão forçada. Nós temos aqui a tração indireta. E aqui vai mostrar as falhas. Esse desenho aqui é muito interessante. E aqui nós temos um exemplo de um prospecto de um teste de uma máquina onde vai ser executado o teste. Então, essa máquina aqui, se vocês observarem, ela vai girar nesse sentido. Essa alavanca ela vai movimentar essa peça, no caso aqui, para cima e para baixo. A seta está indicando o movimento. Então, ela vai fazer vários movimentos aí, ó, com a tensão determinada, até que esse material se rompa. É sempre determinado pela função do material. Entendeu? E o que acontece? Esse limite de tensão, ele é sempre a mais. Por quê? Porque o equipamento, o componente, ele vai sempre, quando ele é exposto a movimentos cíclicos, o que acontece? Ele vai sempre danificar antes do que o ponto maior de tensão dele. De tensão maior. E números de ciclos maiores, porque tem que ter essa margem pela norma. Não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, se esse componente ele aguenta um limite de tensão, vamos colocar aí de 500 megapascal. Isso é o limite, ele normal, um componente normal. Quando ele é colocado num ambiente que ele trabalha ciclicamente, com movimentos repetidos, ele vai dar fadiga antes desses 500 megapascal. Entendeu? Então, esse é um teste que é muito interessante. Aqui nós temos um outro equipamento que ele vai fazer o teste de flexão rotativa. Então, ele é colocado uma carga que vai sempre tracionar, só que ela girando. Esse motor vai fazer o giro para saber o quanto de tensão ali ele vai suportar até romper. Aí vai se aplicando cada vez mais cargas e aí sempre vai ter um computador do lado, um sistema que vai registrar quantidades de ciclo, tensão que está sendo aplicada, tempo em que aquele teste está sendo feito, tudo registrado certinho para ser documentado. Faltou uma foto aqui, tá bom. Antes
Antes, deixa eu fazer uma observação aqui. Questão dessas máquinas. Eu já prestei serviço numa empresa que ela fazia esses testes. E é muito interessante. É muito interessante. Na época eu não tinha muita noção, isso há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás. E aí eu perguntei ao engenheiro, eu falei, vem cá, essa máquina aí ela faz o quê? Aí ele foi me explicar que aquela máquina ela estava simulando o funcionamento daquele componente, que era um tubo. Era um tubo e essa máquina tinha mais ou menos 10 metros de comprimento, 10 a 12 metros de comprimento. E justamente esse tubo era preso de um lado, do outro, e ele fazia esse movimento de tração. E aí ele foi me explicando que aquele componente tinha 15 anos de garantia. Então eles precisavam fazer um teste que simulasse ela trabalhar há 25 anos. 25 anos. Então, esse teste durou mais ou menos 6 meses. Eu fui várias vezes nessa empresa e o mesmo equipamento estava lá, o mesmo componente estava lá. E esse movimento é feito através de cilindros hidráulicos. Você vai entender bem, cilindros hidráulicos. Então ele fazia esse movimento, esses cilindros. Puxava uma determinada tensão e soltava. Muito legal o teste. Eu tentei ver se eu conseguia um corpo de prova desse, depois dele testado, mas não deu tempo eu conseguir. Eu acho que depois eu consigo, eu trago para vocês. Aí se o professor quiser deixar no laboratório, é até interessante. Mas eu não consegui, mas eu vou conseguir. Esse aqui pode. Esse aqui, digamos que não ficou 100% não. Então, vamos lá. Responda. Que tipo de carga é testado nos ensaios de fadiga? Carga superficial, cíclica ou temporal? Ó. C, letra B. Vantagem ou desvantagem? Os testes são demorados especialmente para componentes com alta resistência à fadiga. Desvantagem, né? Esse demorado, justamente esse tempo, é uma das desvantagens. Desvantagem. Legal. Foi só 2. Essas são as normas que foram aplicadas, que são aplicadas nos testes de fadiga. Eu coloquei uma foto de uma máquina, foto mesmo, não só o prospecto, mas não apareceu aqui, não está aqui. Mas eu vou ver se eu trago um vídeo depois para vocês desses testes, pessoal fazendo esse teste. Infelizmente eu não consegui, mas depois eu vou trazer, eu vou mandar lá para vocês. Muito legal, é isso aí, galera.